Jesus. Que lindo, né? Parabéns. Muito linda essa apresentação. Glória a Jesus, para a glória do nosso Deus. Os irmãos leram a mensagem no vídeo? Ali foram apresentados os principais países, que não os mais perseguidos, alguns deles sim, mas os países principais que a Missão Cristã Mundial tem foco neste ano de investir. Então a oferta que está sendo levantada, a oferta de resgate, ela é uma oferta que está sendo levantada no Brasil todo, né? Vocês podem acessar o site MCM Povos, www.mcmpovos.com, e vocês vão ter acesso a tudo isso, inclusive ao número da conta corrente, se alguém preferir fazer o depósito diretamente. Tenham liberdade, fiquem à vontade. Toda a oferta que será levantada hoje será 100% depositada nessa conta da oferta de resgate. A nossa igreja tem o privilégio, né? E eu digo privilégio porque Deus tem nos abençoado grandemente com este trabalho, sabe? O privilégio de participar desde 2010. Desde 2010. Nós conhecemos o pastor José Rodrigues um pouco antes, conhecemos inclusive pessoalmente, eu e minha esposa, né? Temos aprendido muito com ele, muito com ele. A nossa irmã Ana Cláudia fez o curso de intensivo lá, pois vocês podem até conversar com ela. Ela participou do curso lá durante um mês, lá na MCM. A MCM fica em Trindade. Trindade é uma cidade ao lado de Goiânia, né? Bem ao lado mesmo, bem quase dentro de Goiânia. Uma cidade que precisa de missionários, né? E Deus colocou no coração do pastor José de ir para Trindade, né? É uma cidade, dentre as cidades brasileiras, é uma das que mais está envolvida a um tipo de opressão maligna. Uma das que mais está envolvida. Então Deus levantou a MCM lá para clamar e orar e fazer a diferença, e tem sido uma bênção. Aqui estão relacionados alguns países, o Brasil, lá, o Vietnã, a Índia, Guiné-Bissau, a Coreia do Norte e finalmente a Somália. A Somália. Esses países, se nós relacionarmos esses dois, eles estão entre os 5 mais perseguidos, maiores perseguidores do cristianismo na terra. A Coreia do Norte e a Somália. Talvez você fala, pastor, onde ficam esses países? Já nós vamos ver, nós vamos conhecer. Mas esses países, muitos estão destruídos por algum tipo de opressão ditatorial. Homens se levantaram que não têm o temor de Deus, e eles têm oprimido seus povos, não é? Oprimido seus povos. A maior parte das nações da terra, como os Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhum acesso a estas nações, a maioria delas. Por exemplo, Coreia do Norte e Somália, nenhum acesso. Eles são um povo, por muitas práticas de guerra, se tornaram um povo bastante odiado. Mas ao contrário, o Brasil tem uma abertura maior nestes países. É uma pena que nós não temos feito uso, não na totalidade como poderíamos, mas nós temos usado esse veículo. A MCM tem acesso nesses países, e quando o pastor José apresenta o passaporte dele brasileiro, não tem nenhuma restrição. Se fosse um passaporte americano, ele teria restrição. Vocês viram na foto, no vídeo da irmã Thaís, que ela preparou para os irmãos, que ela trouxe um relatório então de como vai ser usado a oferta de resgate que está sendo levantada em cada um desses países. Não sei se vocês acompanharam na leitura, mas está entre eles, por exemplo, na Somália, a compra de equipamentos hospitalares. É um país em plena guerra lá, a Somália está em plena guerra mesmo. O exército chamado pela União da África. Esse exército trabalha em defesa de muitos países, inclusive da Somália. Eles conseguiram tomar de volta a capital e alguns territórios da Somália que estavam nas mãos dos terroristas. Lá
um movimento que cria a guerra e que acaba dominando o país é o movimento terrorista da Al-Qaeda, né? Eles lideram lá na Somália. Na Somália existem muitos ladrões de navios, porque por aquela região há uma passagem importantíssima no mundo, né? Conhecida desde os portugueses há mais de 1.500 anos atrás, há mais de 500 anos atrás, perdão. É a passagem do Mar Vermelho, e ela vem até próximo do Egito. Ali há um canal onde os navios atravessam para acessar a Europa pelo Mar Mediterrâneo. Então ali é um caminho importantíssimo de transporte mundial. E lá na Somália se abrigam então muitos piratas, e eles atacam os navios justamente nessa passagem. A Somália fica no cantinho da África, lá ao norte, bem no Mar Vermelho, bem na costa do Mar Vermelho. Somália já foi um país muito bonito, não é? Mas durante as invasões e o domínio europeu na África, né, domínio europeu que no caso da Somália se dividiu entre a França e a Inglaterra, o país foi realmente oprimido e acabou ficando desorganizado. E sem organização e sem educação, aquela população mergulhou no domínio opressor dos terroristas, mais especificamente muçulmanos. E hoje eles sofrem terrivelmente. Os hospitais estão todos destruídos e a população clama por socorro. A MCM reformou um hospital lá, uma parte dele, uma ala dele. Conseguiu também que uma entidade alemã fizesse uma doação importante de equipamentos hospitalares, mas ainda é muito precário. Então, é preciso adquirir mais coisas, né? E o pastor José vai lá pessoalmente, inclusive uma vez por ano, para clinicar, para ajudar aquela população tão carente. Ele é médico. Então, nós precisamos orar. Um dos recursos, os nossos recursos, junto com de outros irmãos brasileiros, será empregado na compra de equipamentos hospitalares para a Somália. Na Coreia do Norte, vocês viram na foto uma doação de uma van, né? Foi feita uma doação de uma van, além de equipamentos de eletricidade. São equipamentos pequenos, portáteis, que captam a energia solar e são capazes de gerar eletricidade para tocar um rádio, algum eletrodoméstico menor, não é? Para algum trabalho deles, para facilitar a vida, para acender a luz à noite, porque a Coreia do Norte fica no escuro. Eles não têm energia elétrica para toda a população. Aliás, eles não têm energia elétrica nem para 10% da população. E essa é uma estratégia da MCM de levar o amor de Deus para essas pessoas, né? Nós chamamos, conforme a palavra de Deus designa, de atos de justiça. A igreja do Senhor deve promover no mundo atos de justiça. O que é isso, pastor? É aquilo que nós sabemos que precisa ser feito pelo necessitado, podemos fazer e fazemos. São atos de justiça. As pessoas vêm, e quando elas vêm, quem fez isso por mim? Foi a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem uma placa, não chega lá, foi a igreja Boas Novas, não. Foi a igreja do Senhor Jesus Cristo que fez. Então isso gera neles um coração feliz, porque eles pensam, nós somos lembrados, nós somos amados, Jesus nos ama, não é? Essa é a mensagem que vai com uma ajuda, um auxílio a estas nações. Guiné-Bissau, Índia e Vietnã, né, em função de investir em obreiros e abertura de igrejas locais. Nós precisamos apoiar. E nessa noite, irmãos, eu quero fazer diferente. Normalmente a gente faz a oferta nesse momento. Nessa noite eu quero correr com toda a mensagem. E nós vamos ofertar no final do culto. No final do culto. Lembre-se que cada centavo que for levantado nesta noite vai ajudar alguém. Vai ajudar alguém. Vai socorrer uma criança que não tem ninguém para ajudar. Vai ser muito pouco diante do tamanho da necessidade. Nos países árabes, por exemplo, há milhares de pessoas desabrigadas.
milhares delas, sabe? Milhares delas. Na África, no Sudão, há milhares de crianças sem pais, órfãos de guerra. Seus pais foram mortos, morreram na guerra. Guerra entre eles. Guerra estimulada pelo próprio islamismo, que acaba se beneficiando quando as nações se guerreiam e se enfraquecem, e aí eles impõem o seu domínio, o seu governo, e usam estas pessoas como armas, como homens bombas, como nós temos visto. E eu queria dizer para os irmãos, talvez você ouvindo o pastor, pense, o pastor, ele está tomando uma posição aqui, talvez uma posição a favor da guerra, contra o terrorismo. Eu queria dizer para os irmãos que toda sorte de guerra, né, que o homem faz com armas verdadeiras, né, físicas, que matam, essas guerras, elas não são adequadas. Claro que não. E eu não sou favorável a isso. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Satanás, que está por trás dessas guerras, as promove com o intento de promover o ódio. Uma das maiores dificuldades para a igreja cristã acessar o mundo árabe e pregar o evangelho foi porque nos primórdios do cristianismo, a igreja de Roma intentou várias guerras contra os árabes, o que eles chamavam das cruzadas. Mataram os árabes, sem dó. Muitas coisas que a gente vê pela televisão fazendo com cristãos, os cruzados fizeram com os árabes. Não estava certo. E agora a porta se fechou lá. É só pelo amor que nós vamos acessar aqueles países, não é pela guerra. Só pelo amor e pelo poder de Deus em nossas vidas. Deus quer levantar aqui no nosso meio missionários. Glória a Jesus. Eu já vi que tem alguns améns aí. Glória a Jesus. Quem está disposto a ser um missionário por esses países não alcançados? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, mas como que o senhor vai para lá? O senhor levantou a mão. Se eu for para lá, é Deus que vai me mandar. E aí eu vou, Deus providenciará outra pessoa para cá. Mas mesmo enquanto eu não vou, eu posso ser um missionário por aquela nação. E você também pode. Através da oração, do jejum. Não é? Então eu gostaria de pedir ao nosso querido irmão Jefferson e irmão Davi, que estão lá no controle hoje, que coloquem o vídeo, lista dos países mais perseguidos, lista mundial dos países mais perseguidos, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assista esse vídeo. Deixa Deus falar com você através dessa história, dessa mensagem. Depois nós vamos ler a palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Há 25 anos, a Portas Abertas divulga a Lista Mundial da Perseguição, que classifica os 50 países mais hostis ao Evangelho. Atualmente, cerca de 215 milhões de cristãos são perseguidos por sua fé. A lista mostra 3 níveis de perseguição: alta, severa e extrema. Em 2016, o Oriente Médio foi uma das regiões que ganhou mais destaque por causa do alto número de refugiados. Países como Iraque e Síria foram fortemente afetados. Quadragésimo primeiro lugar, México. Na América Latina, o México se destaca devido ao alto nível de violência e ao crime organizado. Os cartéis de drogas têm como alvo os cristãos, principalmente em comunidades indígenas. 39º lugar, China. Na China,
A perseguição no país vem principalmente das autoridades. O Partido Comunista está preocupado com o crescimento da igreja. Embora haja mais liberdade do que há 30 anos, a perseguição ainda continua. Os cultos são com frequência interrompidos. Em 2017, o governo visa continuar controlando os cristãos através de novos projetos de lei. 15º lugar, Índia. A Índia, país com a maioria da população hindu, tem enfrentado nos últimos anos grandes mudanças propostas pelo radicalismo. Um processo completo de hindunização está em andamento em todo o país. Ataques a cristãos têm aumentado com frequência e intensidade. 2º lugar, Somália. Presente na lista desde 1993, a perseguição religiosa na Somália nunca foi tão extrema. Os cristãos do país enfrentam, além de uma longa guerra civil, a maior violência já vista. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab declarou publicamente que quer a Somália livre de cristãos. Este desejo tem custado a vida de muitos irmãos. 1º lugar, Coreia. A Coreia do Norte, há 15 anos, é considerado o país mais difícil para ser cristão. Os cidadãos são obrigados a prestar culto a seus líderes, a família Kim. O cristianismo é visto como desprezível. Decidir ser um cristão é um ato de extrema coragem e que deve ser mantido em segredo. Aqueles que são descobertos podem ser presos, torturados, submetidos a campos de trabalhos forçados ou até mortos. Nunca foi tão difícil ser cristão nesses países. Em 2 Timóteo, a Bíblia diz que, de fato, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Para nossos irmãos, essa é uma realidade diária. Glória a Jesus. A missão Portas Abertas é uma outra instituição mundial, internacional nesse caso, que também coopera com missionários que estão no campo missionário no mundo pregando o Evangelho, não é? Nós trouxemos esse vídeo, eles trazem o ranking de todas as nações, são 50 nações que mais perseguem o cristianismo. 50 nações, irmãos, são muitas nações. Há nações na terra que, embora a perseguição não seja tão intensa, mas ainda há uma grande dificuldade para se pregar o Evangelho. Você viu que uma das nações é bem próximo de nós, o México, né? Alguém diria, mas o México? Pois é, lá no México há grande perseguição religiosa à pregação do Evangelho, sabe? E muitos dos mexicanos não têm acesso à palavra de Deus pura, como nós temos acesso. Eu gostaria que você olhasse, essa é o quadro que eu extraí da internet, da oferta de resgate pelas nações. Hoje é dia 8 de outubro de 2017, aqui na igreja. Passa um slide, Jefferson, por favor. Glória a Deus, amém. Nossos irmãos em todo o mundo, nós vimos lá, sendo perseguidos, sendo mortos, assassinados, e mesmo assim despontando e pregando o Evangelho. Talvez você se pergunte, pastor, por que eles fazem isso? Por que eles fazem? Pelo mesmo motivo que você vê oculto nessa noite. Porque eles amam Jesus e eles sabem que Jesus é a viva esperança deles. E você sabe disso, não sabe? Jesus é a sua viva esperança. Glória a Deus, é a minha viva esperança. Sabe, irmãos, eu não vivo pelas coisas que eu vejo neste mundo. Aliás, vou dizer para você, nesse mundo, não espere ver coisas muito boas, a não ser aquelas que vêm do alto do reino dos céus. Através da igreja. A igreja na terra tem um papel importantíssimo, é o papel de levar o amor de Cristo às nações. Através da igreja, clamando e orando, nós temos autoridade no nome de Jesus de interromper o agir maligno. Tanto é, queridos irmãos, que embora a situação esteja bem caótica na face da terra, a gente vê as notícias, né? A gente vê as notícias, são guerras,
Países que antes estavam teoricamente em paz, a Espanha, por exemplo, agora num perigo de uma guerra civil interna. Os Estados Unidos mesmo podem viver uma guerra civil interna a qualquer instante, não é? A qualquer momento esse mundo pode implodir. E isso vai coincidir, é um momento muito adequado para a manifestação do filho da iniquidade, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o anticristo. Porque é maravilhoso para ele, essa instabilidade, de repente surge um líder mundial e proclama a paz entre as nações. Vai ser adorado. É exatamente o momento que ele está construindo. E a igreja na terra, pastor, a igreja na terra tem um papel. Nós temos um papel de sermos profetas do Deus vivo, clamando ao Senhor por salvação, proclamando vida às pessoas, levando o amor de Cristo. Mas nós temos que saber uma coisa: o Deus desse século, o inimigo, quer destruir a igreja, mas ele não pode, ele não consegue, ele não pode. A igreja é intocável. O Senhor Jesus guarda a igreja, protege, desde que a igreja seja a igreja do Senhor Jesus Cristo, desde que ela preze pela palavra de Deus. Mas o inimigo tem ódio da palavra de Deus, tem ódio da Bíblia, tem ódio dos cristãos, sabe? Ele tentou matar os judeus, exterminar com os judeus da face da terra, ele não pôde. Então ele tentou matar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Jesus Cristo. Mas também não pôde. Deus usou essa estratégia para Jesus Cristo morrer em nosso lugar e nos salvar. Aí quando ele viu que não tinha mais jeito, Jesus ressuscitou, ele perdeu, é um derrotado, ele falou: então agora eu vou mirar no povo desse rei. E ele vem perseguindo a igreja na terra. Nos 2000 anos de história que a igreja tem nessa terra, o inimigo vem perseguindo. E irmãos, não é diferente e não vai ser diferente. Se nós amamos Jesus e amamos a palavra, se prepare. Se prepare. Se revista do poder de Deus. Se revista, esteja em oração, amando o seu próximo, amando o seu irmão. Porque Deus tem um propósito, através de nós, de barrar o inimigo, até que Jesus Cristo volte buscar a igreja. Vocês já leram em Êxodo a saída do povo de Israel do Egito? Amém? Quando o povo saiu do Egito, eles chegaram de frente do Mar Vermelho, e havia o Mar Vermelho na frente, e para quem pensa que aquilo é rasinho, não é não, e é extenso, a gente mal enxerga a outra margem, é longe, e eles ficaram cercados, dos dois lados haviam rochedos e colinas, e montes. Atrás deles vinha o exército de Faraó, furioso com o desejo de matá-los. Faraó representa o maligno, que quer matar a igreja. E o povo de Israel representava a igreja ali. Não é? E o Mar Vermelho lá estava à frente deles. E agora? O que fazer? O que fazer? Aí Deus levanta uma coluna de fogo antes do povo, entre o povo e o exército de Faraó, uma coluna de fogo. Que o Faraó não consegue, o exército não consegue se aproximar dos israelitas. Mas ele bate com aquele escudo, aquela coluna de fogo, que fechava, que bloqueava a passagem. Os israelitas estavam do lado de lá, eles podiam ver os israelitas, mas eles não podiam tocar neles. Sabe? E enquanto os israelitas não cruzaram o mar, a coluna de fogo não se apagou. Quando os israelitas começam a sair do lado de lá, até para atrair o inimigo, Deus tira a coluna de fogo. E o inimigo entra no Mar Vermelho com aquela fome de matar, e o Mar Vermelho se fecha e engole o inimigo. Eu queria dizer para você que isso ilustra muito perfeitamente os tempos em que nós vivemos. O inimigo, o exército de Faraó, vem atrás, ele sabe que seu tempo está findando, ele não sabe quando é, mas ele sabe que está terminando, ele sabe pelos sinais. Ele sabe que breve o arrebatamento da igreja vai acontecer. E ele quer ceifar o maior número de pessoas, enganar o maior número de pessoas. Ele vem com o seu exército.
Mas a oração que a igreja faz, o clamor que a igreja levanta pelas nações, levanta um verdadeiro escudo de fogo contra o inimigo. E as ações malignas do inimigo, elas são interrompidas, irmãos. São interrompidas. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus voltar e levar a sua igreja, e o Espírito Santo for retirado desta terra, a palavra de Deus nos diz que haverá muito sofrimento sobre a terra, porque o inimigo virá como um destruidor que ele é, com toda a sua força, e sem uma barreira, porque a barreira somos nós que implantamos através da nossa oração. Quando nós não estivermos mais aqui, ele virá com fúria total. A palavra de Deus faz menção, inclusive, de demônios terríveis que estão presos no poço do abismo, que serão libertos durante a grande tribulação. A situação na terra vai ficar uma catástrofe, né? Vai se cumprir o grande dia do Senhor, que durará 7 anos. A grande tribulação. Até lá, antes disso, né, a igreja será arrebatada. Mas nós precisamos orar, clamar, ser verdadeiros missionários. Nós precisamos, irmãos, nos colocar agora diante do Senhor, dizer: Senhor, eu vou interceder. Sabe, eu gostaria de que cada pessoa aqui memorizasse bem essas nações. Somália, Coreia do Norte, diga comigo: Somália, Coreia do Norte, Guiné-Bissau, Índia, Vietnã e o nosso Brasil. Eu quero que você memorize isso. Eu quero que você saia daqui, irmãos, com um compromisso. Eu quero obter esse compromisso de todos vocês. Eu não tive tempo, eu gostaria de ter feito um cartão com as nações. Eu farei isso, eu entregarei para você até o próximo final de semana. Mas eu quero que desde hoje nós comecemos a interceder por estas nações, irmãos. Em todos os dias, durante a nossa oração, eu quero que você adote, adote uma nação como sua. Pense assim: eu tenho um irmão meu lá, um parente querido meu lá. E você de fato tem, e eu também. Tem um irmão em Cristo nosso que mora nessas nações e que precisa do nosso clamor. Passa um slide, por favor. Pode passar. Aí, Deus é amor e seus filhos amam. Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus, nós amamos. Vamos ver o texto? Passa mais um slide e o texto está ali, ó. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois Deus é amor. Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu quero, com esse texto, mostrar para você que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Ele também é santo, poderoso, eterno, mas Ele é amor. Ele é amor. E Ele menciona isso como um atributo fundamental do seu caráter. E é mencionado na palavra de Deus por João como sendo a essência dos filhos de Deus. Os filhos de Deus amam, porque Deus é amor. Sabe, em nossos corações não pode haver ódio, precisa haver amor. Amor por essas pessoas perdidas, amor por estas nações, amor ao ponto de chorarmos por elas. Você não faz ideia, eu acredito que faz ideia sim, do quanto a sua oração faz diferença nas pessoas que estão morando nesses lugares. Eu tenho convicção de que quando eu oro e me coloco na presença do Senhor intercedendo por essas nações, há um movimento poderoso do Senhor em favor dos cristãos que estão lá. Mas quando eu paro de orar, há um movimento contrário, um movimento maligno contra os cristãos que estão lá. Por que Deus permite isso? Porque Deus nos responsabilizou como filhos de Deus, ao demonstrarmos amor, de orarmos por eles. Passe um slide, por favor, Jefferson. A marca de Deus em nós é o amor. Não é o cabelo comprido, não é o terno, não é a saia, não é, sabe, sei lá, adesivo que a gente põe lá no carro, né?
o peixinho que a gente põe. Essa não é a marca é o amor. Isso é o grande problema, que muitas vezes nós cristãos não estamos sendo vistos pelo amor. Isso é o grande problema. Puxa, Jesus tem misericórdia de mim. Será que nós transmitimos para as pessoas a imagem do Deus amor? Ou nós transmitimos para as pessoas a imagem da mão pesada que vai matar e destruir? A imagem da religião, da obrigação. Que imagem nós transferimos de Deus? O que nós fazemos é o que nós falamos de Deus. O que a gente fala pouco importa, ninguém dá muito ouvidos para o que a gente fala. As pessoas dão ouvidos para o que elas veem em nós, né? O que a gente fala acaba denunciando contra nós mesmos, como a própria Bíblia diz, que nós seremos julgados pela nossa boca, pelo aquilo que a gente fala. Por isso nós temos que ter cuidado com o que fala. Lembra o apóstolo Pedro falou para Jesus: nunca que vão te matar, Jesus. Ele não falou essa palavra que eu vou dizer, mas ele quis dizer isso. Só passando por cima de mim. Ele falou: ninguém vai fazer nada. Nós nunca vamos te abandonar, Jesus. Jesus falou: ô Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Você está falando isso aí, mas é bobagem. Eu sei o que está no seu coração. Às vezes a gente fala: eu vou clamar. Mas precisamos de fato clamar. As pessoas veem o que nós fazemos. Passa um slide, por favor. 1 João, ainda no capítulo 4, agora no versículo 11 e 12. Olha lá: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos fazer o quê? Quem é uns aos outros? Dá uma olhada à sua volta e tem um monte de uns aos outros aí, ó. Dá uma olhada para os seus irmãos queridos, né? Mas tem uns aos outros também lá em casa, na família. Tem uns aos outros também no trabalho, onde a gente vai. Lá na escola. Sabe aquele professor duro? Sabe aquele professor, jovens, que é duro, que é firme? Você ora por ele, você ama. Sabe aquele patrão que quando você acabou de fazer o melhor seu, ele fala: não tá bom, você pode fazer melhor. Você precisa amá-lo. Você precisa orar por ele. Ele é o seu uns aos outros também. Irmão. Essas pessoas são os nossos. Sabe aquela pessoa que faz tudo para nos provocar? Para nos tirar a paz? Ele é nosso uns aos outros e nós precisamos amá-lo. O Senhor Jesus disse: amem seus inimigos. E ele falou assim, né? Que valor tem amar os amigos? Sabe? Amar os inimigos. Amar uns aos outros inclui todo mundo que está à nossa volta. Nós precisamos amar. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus, o que ele faz? Deus, irmãos, quando eu amo o meu próximo, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Deus permanece em nós. E quando eu odeio o meu próximo, o que acontece? Deus não tem como agir na minha vida, porque eu estou impedindo o agir dele, por causa de uma natureza que não vem dele, porque dele vem o amor. Então, como a gente apresenta a Deus? Através do amor. Na Somália, no ano retrasado, foram enviados na Coreia do Norte, foram enviadas toneladas de arroz do Brasil, toneladas que a MCM comprou, pôs no navio e enviou para lá, para suprir a fome daquela nação. Na Somália foram enviados muitos donativos, muitas roupas, alimentos. E, puxa, aquele povo é tão agradecido. Ainda são poucos, mas são muito agradecidos. Nós precisamos amá-los. Amar, fazendo coisas. O amor é o que o amor faz. É assim que nós somos transformados e aperfeiçoados. Quando a gente apresenta Deus para uma pessoa, falando, talvez ela não dê ouvidos. Mas se a gente demonstrar amor por ela, amor sincero, sem interesse, não amor para trazer ela para a igreja, amor para que ela seja amada, simplesmente. Amor para que ela sinta o amor de Deus, simplesmente. Vamos, próximo slide, por favor. Devemos dar nossas vidas por amor.
não é só os nossos bens, mas a nossa vida. Passe um slide, por favor, para a gente ler o versículo. São João, no capítulo 15, no versículo 12 e 13, está escrito: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, nós já vimos isso, como eu os amei. Olha o padrão. Qual o amor que eu tenho que ter para com o meu próximo? O mesmo que Jesus teve por mim. E o que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por você, irmãos? O quê? Deu a vida, né? Na cruz do Calvário, olha lá, ó. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. São João capítulo 15, versículos 12 e 13. Jesus deu a vida. Deu a vida. Será que a nossa oferta é algo de sacrifício? Será que nós poderíamos fazer melhor? Passe um slide, por favor. Através do amor, vivemos em unidade. Não tem como vivermos em unidade sem amor. Através do amor, vivemos em unidade. Em unidade como corpo. E aí as pessoas verão que fomos enviados por Deus. Passa um slide para a gente ler o texto. Olha lá. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. É Jesus falando isso. Jesus está falando com Deus. Ele está orando. Em São João 17, ele intercede dizendo: Senhor, que eles sejam um com a gente. Jesus está falando: Deus, Pai, que os cristãos sejam um comigo como eu sou um contigo, porque assim o mundo saberá que eu fui enviado por ti, e que o Senhor me ama, assim como os ama. Não é? É isso que está dizendo aí. Jefferson, eu peço que você coloque, por favor, o vídeo número 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Pode deixar. Obrigado. Glória a Jesus. Vídeo número 1. % da população mundial é cristão. E está caindo o número. 90 mil cristãos foram mortos por causa da fé. Cerca de 215 milhões de cristãos são perseguidos na terra. O nacionalismo étnico cresce na Ásia. Za mu kashe su a gaban 'yan makarantan. É hora de nos envolvermos com a igreja espalhada pelas nações da terra, com nossas orações, com generosidade das nossas ofertas. Rogamos a Deus a graça de participar da assistência dos santos. Esse propósito, oferta de resgate pelas nações.
Glória a Deus, aleluia. Eu peço que você já prepare o vídeo número 2, para nós soltarmos também na sequência. Irmãos, aqueles hospitais que foram mostrados ali, aqueles equipamentos, foram comprados com dinheiro da igreja. Nós precisamos anunciar, mas a igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar unida. Nós vamos assistir mais um vídeo aqui. Voltamos depois. O Nepal tem um problema crônico de tráfico de crianças, especialmente para a prostituição na Índia. Alguns indicadores chegam a mostrar um número de 12 mil crianças traficadas todos os anos. Conversando com as meninas que foram traficadas, percebemos que elas não estavam estudando quando isso aconteceu. Concluímos que ir para a escola poderia ser uma forma de combate, uma forma efetiva de proteção. Com as bolsas de estudos que estamos distribuindo, acreditamos que estamos evitando que as crianças sejam traficadas. A sua família também é monitorada, e tanto ela quanto a sua família são conscientizadas quanto ao risco do tráfico humano. Assim, é muito mais barato trabalhar com a prevenção e, obviamente, muito mais saudável para a criança do ponto de vista emocional, pois ela fica inserida no seio familiar em seu contexto cultural e fica mais protegida e tem muito mais chance de escapar do tráfico humano. Foi a compaixão de Deus que nos resgatou, e foi essa mesma compaixão que nos levou a resgatar meninas que eram traficadas para os bordéis da Índia. Com o desejo de ver elas restauradas com dignidade, abrimos as casas Meninas dos Olhos de Deus no Nepal. Acolhemos meninas e meninos e cada um volta a ter a esperança, fazendo parte da nossa família. O nosso alvo é que eles conquistem sua liberdade para formarem suas famílias, através de negócios, profissões e oportunidade de liderar e trabalhar em nosso projeto. Já temos várias meninas que se tornaram independentes, estabelecendo suas próprias casas. Continuamos a receber meninas. Muitas já foram curadas de suas dores e feridas e podem voar livres para sua independência, como em qualquer família. Nova casa no Camboja, foi aberta no ano de 2016. Novas casas a serem abertas em Bangladesh. Na Romênia. Na Tailândia. Resgate você também, uma menina. Irmãos, a gente vê alguns rostinhos ali, não é? E são crianças, precisam do amor de Deus. Muitas delas, daquelas meninas dos olhos de Deus, foram vendidas pelos pais na esperança de dar um futuro melhor para as filhas, foram enganados e na verdade elas se tornaram escravas do sexo. Nós precisamos orar e fazer a diferença, queridos irmãos. Eu não estou colocando isso para fazer você chorar, não. É só para a gente conhecer uma realidade que nós precisamos levantar um clamor, não é? Dê-lhes a glória. Olha lá.
Jesus deu a sua glória para nós. Jesus tem revelado sua palavra, tem nos dado poder para fazermos a diferença. Mas a plena unidade em nós é que vai fazer o mundo saber que nós somos enviados de Jesus. Nós precisamos viver essa plena unidade. Passa o próximo slide, por favor, irmãos. Quero ler com você. Essa é uma história prática que aconteceu, está relatado na palavra de Deus, não é? 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 2 a 5, eu leio: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho, diz o apóstolo Paulo, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto poderiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios 8, do versículo 2 ao 5. Irmãos, o apóstolo Paulo e talvez os líderes da igreja daquela época devem ter dito aos Corinto, ao povo de Corinto, não ofertem. Devem ter dito a esse povo que fez essa oferta, ao povo que queria dar o seu, não é Corinto, mas o apóstolo Paulo deve ter falado: não façam isso, vocês não estão podendo, vocês estão passando por uma situação mais difícil. A oferta era para Jerusalém. O povo de Jerusalém estava sofrendo terrivelmente. Eles precisavam de ajuda. E foi levantada uma oferta em toda a igreja na terra naquela época. Mas este povo também não estavam podendo. E eles falaram: mas nós queremos ajudar. E o texto diz que eles insistiram, eles suplicaram. Nós no Brasil hoje estamos passando por um momento difícil na economia. E talvez a gente diga: eu não posso fazer. Eu não posso ofertar. O país está em crise, eu estou desempregado. Irmãos, esse povo fez o que podia. Eles se doaram. O texto diz que eles foram além do que os apóstolos esperavam. Eles se doaram a si mesmos para ajudar os apóstolos, para ajudar o trabalho e para ofertar em Jerusalém. Foi algo tremendo e poderoso que eles fizeram. Nós precisamos fazer o mesmo. Nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos nos doar. Nós podemos fazer o melhor. Sabe, eu queria deixar esse exemplo maravilhoso registrado na palavra de Deus, que Paulo escreve aos Coríntios, a respeito desse povo que se doou. Eu me esqueci agora. Oi? É a Macedônia, mas eu não lembro qual exatamente foi o povo, os macedônicos, mas eu não lembro, não tem problema. Paulo escreveu para dar exemplo e testemunho aos coríntios, dizendo: olha, esse povo tem sido fiel, eles estão passando por uma severa tribulação, mas eles estão se doando. Nós podemos fazer o mesmo, sabe, nós podemos. Pastor, mas Deus suprirá. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Passa o slide, por favor, Jefferson. Faça o seu melhor. Glória a Jesus. Vamos ver os vídeos 3, 4 e 5 na sequência. Glória a Deus. Possui 68 milhões de habitantes na Tailândia. 93% são budistas. 1,2% de cristãos.
วนคืนกลับไปกำฝ่ายหลวงพระบาท Chegou o tempo das filhas do Senhor conhecerem a graça do Pai. Temos que orar. O sonho será realizado. A dignidade e proteção serão restauradas. O amor será compartilhado. E muitas vidas serão alcançadas. Pode ir o próximo já, na sequência. Na Tailândia, o objetivo é abrir uma nova casa das meninas dos olhos de Deus. Agora o projeto Viúvas da Índia. Na Índia, existem cerca de 45 milhões de viúvas. Na cultura hindu, quando o marido morre, a esposa não tem mais propósito em sua vida. São abandonadas pelas próprias famílias, tendo que se submeter à vida de pobreza, exclusão, sendo perseguidas e humilhadas. São consideradas amaldiçoadas e culpadas pela morte do marido. Mas Deus ama as viúvas. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Salmos 68:5. E em resposta a essa realidade é que surgiu o programa MCM Viúvas, para alcançar, resgatar e devolver a dignidade a essas mulheres. Há 4 anos, o Senhor nos direcionou a iniciarmos o curso de corte e costura e alfabetização em Hindi, despertando a esperança e, o mais importante, apresentando-as a Jesus. Através da abertura do nosso instituto na Índia, tivemos a oportunidade de abrir a primeira casa de acolhimento no estado de Orissa. Mas os desafios não param. Nosso próximo objetivo é iniciar um trabalho especial com as viúvas muçulmanas de Delhi e alcançar as viúvas em Moçambique. Nós estamos aqui para dizer muito obrigado junto com as nossas meninas. Nós queremos agradecer a vocês que têm ofertado, que têm orado, intercedido pela causa das viúvas. Né? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos? Bolou? Brasil! Obrigado! Último, podem colocar. Projeto Viúvas. Agora a cidade de Varanasi, na Índia. Aí alguém fala, mas como é que você pode amar essa cidade, gostar disso aqui? É porque Deus chamou. Ele deu a graça, né? Quando eu chego em Varanasi, irmãos, o Heber, meu filho, fala, o senhor fica feito pintinho no lixo. Eu fico tão feliz, porque aqui é a minha terra. Meu grande amor. Grande amor, autor da minha vida, meu resgatador, meu grande amor, meu grande amor,
nós precisamos de obreiros em Varanasi, que venham morar aqui. Nós daremos todo o apoio para você que vier para cá. Porque aqui, irmãos, é o centro espiritual da Índia. Deixa Deus falar com você. E venha para Varanasi. E você vai construir aqui o seu ministério. Eu conto com você. Eu conto com você, pastor, para enviar seus obreiros para cá. Aleluia, amém. Glória a Jesus. Irmãos, acabaram os vídeos, nós vimos todos. Esse último de Varanasi, realmente você precisa conhecer. Tem um livro, quem tiver interesse em ler, eu posso até emprestar, né? Chama As Cartas de Varanasi, as cartas que o pastor José escreveu. Talvez você pense assim, o que é aquele senhorzinho de cabelo branco está pedindo para mandar obreiro? Por que não vai ele? Ele morou lá. Ele morou lá. 2 ou 3 anos. O ministério da MCM começou lá. O projeto Meninas dos Olhos de Deus começou lá. Se você lê, você fica impressionado. A gente chora quando lê a história. E por 2 motivos. Chora primeiro porque há um povo lá carente do amor de Jesus. E quando se prega a verdade para eles, eles se rendem. Então é o motivo pelo qual a gente chora. O poder de Deus se manifestando e aquele povo sedento. Por outro lado, a gente também chora. Porque a gente vê que as igrejas querem abrir em Paris, em Nova York, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro. Eu já vi muitos missionários. Eu tenho um chamado para a cidade de São Paulo. Outro dia, eu tenho um chamado para Nova York. Eu tenho um chamado para Londres. Engraçado, ninguém tem chamado para Varanasi. Será que Deus não ama aquele povo? Ou será que esses chamados não são chamados mesmo? Não. Sabe, irmãos queridos, nós precisamos clamar ao Senhor. Eu quero terminar a mensagem nessa noite, nesse momento, para nós levantarmos a oferta, com esta palavra. Trazendo de volta aqueles versos que nós lemos no início. Jefferson, põe no power. Você já pôs. Como podemos amar? Obrigado, irmão, é isso mesmo. Como podemos amar, né? Como nós podemos amar? Não tem nada que eu possa fazer, pastor. Tem sim, querido irmão. Tem sim. Tem muito que eu e você podemos fazer. Está ao nosso alcance. Deus nos capacita para isso. Por isso eu queria que cada um saísse com uma responsabilidade, com uma nação adotada aqui nessa noite. Adotar nações. Eu vou trazer o cartãozinho para você não esquecer. Para aqueles que quiserem, né? Adotar uma nação. Essa nação vai ser minha. No hino, na canção linda que a nossa irmã Thaís apresentou aqui, né? Dizia, te darei as nações, pede-me e te darei as nações. Na verdade, esse é um texto da palavra de Deus. Pede-me e te darei as nações. Você viu o pastor José dizendo, essa é minha terra? Ele não nasceu lá em Varanasi, nem na Índia. Ele é brasileiro, goiano, né? Nasceu em Montes Belos, acho. Não sei se é Minas ou Goiás, agora eu fiquei em dúvida. Nasceu em Montes Belos. Por que ele disse, aqui é a minha terra? Porque orando ao Senhor, o Senhor deu um chamado a ele mesmo de conduzir esse ministério lá. Ele falou, essa terra é sua responsabilidade. Sabe, irmãos, Deus nos dá responsabilidades. Talvez você tenha vindo aqui e dito, hoje eu vim para buscar uma bênção. A sua bênção está em você assumir uma responsabilidade. Lembra dos 4 altares de Abraão? No primeiro altar ele não assumiu nos ombros. Vamos assumir. Senhor, qual é a terra que o Senhor quer me responsabilizar? Eu vou orar por esta terra. Eu vou chorar por ela. Eu vou fazer a diferença. Eu vou levantar um clamor todos os dias. Quando me der uma preguiça, quando te der uma preguiça de orar, pensa um pouquinho, fala assim, eu não orar agora. Uma criança, um jovem,
Uma senhora como uma daquelas viúvas pode estar sendo vitimada ali de uma opressão. Mas se eu orar, eu posso impedir isso. Sabe, queridos irmãos, minha oração é que Deus coloque em nossos corações, começar aqui, um amor tão grande, ao ponto de nós adotarmos essas vidas como nossos irmãos, porque de fato são. Como nossos irmãos. Os que não se converteram ainda não são irmãos, mas são potencialmente irmãos. Se nós orarmos, eles poderão ser salvos. E Deus poderá levantar aqui no nosso meio jovens, né, que podem ir às nações, fazer a diferença. Fazer a diferença. Toda a diferença é o amor. Como podemos amar? Ajudando. Você pode amar orando por elas, todos os dias. Você pode ajudar enviando sua oferta. Você não precisa nem ficar preso a uma única vez por ano. Entre em contato com a MCM pela internet. Se você ajudar um projeto desses, com qualquer quantia, não é fixo. Com quanto eu tenho que... Com 200? Não, é livre. Entra lá no site para você ver. Adote um projeto. Meninas dos Olhos de Deus, Viúvas da Índia, Igreja em Varanasi. Adote um projeto. Você vai receber bimestralmente, se eu não me engano, ou trimestralmente, uma revista maravilhosa. Eu já trouxe aqui para mostrar para os irmãos. Acesse o site, preencha lá seus dados, e você vai poder ofertar, e você vai receber a revista em sua casa. Não pela revista, né? Mas a revista é informação para nós termos conhecimento. Mas você vai poder estar ajudando alguém, algum projeto. Você já pensou, se a nossa oferta este ano for bastante suficiente, ao ponto que a casa da Romênia e de Bangladesh e da Tailândia sejam abertas? Eu queria dizer para os irmãos que o ano passado, em 2016, quem estava conosco no dia da oferta de resgate se lembra, já estavam na meta, já estavam, né? Junto com a primeira cidade que agora eu me esqueci, que foi aberto, Romênia, né? Romênia foi aberto. Não me lembro agora, mas Bangladesh já estava no projeto e não foi aberto. O dinheiro não dá. Irmãos, não vamos limitar a obra de Deus. Vamos fazer o nosso melhor, demonstrar esse amor. Como podemos amar? Orando, ofertando, e aqueles jovens que quiserem indo também. Nós vamos dar todo o suporte, irmãos, todo o suporte mesmo. Nós enviamos para o treinamento lá na MCM, faz um intensivo primeiro para ver se realmente entendeu a mensagem, né? 30 dias, aí volta para cá, vai trabalhar aqui com missões com a gente, vai pregar, aí depois falar, eu quero ir, pastor. Então é um curso de 3 anos. Vai trabalhar lá. Nós vamos financiar sua ida. Hoje nós só podemos apoiar missões nesses povos não alcançados através das nossas ofertas e orações. Não podemos ir ainda, mas eu creio que Deus vai nos enviar. Sabe? Em 2010, quando nós começamos esse propósito, Deus mudou a história da igreja completamente. A minha história, a minha vida, Deus vem impactando. Porque nós temos que, com Deus é assim, à medida que a gente entende um princípio, a gente precisa passar a cumprir. E um dos princípios que nós entendemos é que nós precisamos ir. Nós precisamos ir, nós precisamos pensar nesses povos não alcançados. Amém? Eu quero orar pelos irmãos e eu quero levantarmos a oferta nesta noite. Eu vou pedir para alguma... Joiada, você pega por favor aquele de vidro lá? Gasofilácio lá, quero que você coloque aqui à frente, por favor. Nós vamos cantar, vamos louvar com um cântico ao Senhor. Amém, glória a Jesus. Pode pôr aqui no meio, por favor, filha. Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Nós vamos trazer nossa oferta, vamos depositá-la aqui. Traga o seu melhor. E por amor. Não é uma troca, viu, irmãos? Não é uma troca. Vamos abençoá-los. Eu não sei, mas Deus tem me levado, cada vez quando eu oro,
a orar: Senhor, abençoe primeiro eles, porque eu já tenho sido muito abençoado. Não estou falando para você fazer isso, não, mas eu tenho sentido a necessidade de fazer isso. Senhor, primeiro eles precisam muito mais do que eu, não é? Vamos nos colocar em pé? Glória a Jesus. Esses vídeos estarão disponíveis na internet. Já estão, na verdade, mas estarão disponíveis junto com a mensagem desta noite. Você poderá acessar. Aleluia. Então, vamos cantar. Enquanto nós cantamos, vamos trazer nossa oferta a Jesus. Irmãos, estendam suas mãos para cá, por favor. Aleluia. E eu peço que você ore comigo dizendo estas palavras. Diga assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço e te louvo pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, por eu fazer parte, por eu ser parte da tua igreja. E agora, meu Deus, eu intercedo diante de ti, pela tua igreja, pelos meus irmãos que estão em outros países, onde correm o risco de vida por pregarem o Evangelho. Eu oro, Senhor, apresentando a Coreia do Norte. Tem misericórdia, meu Deus, daquela população, que eles sejam alcançados pela pregação do teu Evangelho. Abre uma porta lá, para que missionários sejam enviados, em nome de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia dos povos da Somália. Salva aquela nação. Dá-nos a Somália. Nós clamamos a ti, Jesus. Também pelo Sudão. Venha salvar, libertar, promover salvação. Envia missionários. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade pela salvação destes povos. Nós oramos por Guiné-Bissau. Salva, Senhor, esta nação, em nome de Jesus. Tem misericórdia da população de cristãos que tem sido perseguida. Vem libertar a nação através destas vidas, destes cristãos, em nome de Jesus. Nós oramos também pelos países de língua árabe. Tem misericórdia, Senhor. Envia os teus missionários. Abre portas, Senhor, para que a tua igreja esteja com ousadia pregando o teu amor àquelas pessoas. Oh Deus, nós oramos em nome de Jesus pela Índia, pelo Butão, pelo Vietnã, pela China. Tem misericórdia destas nações. Em nome de Jesus, abre portas à pregação do teu Evangelho. Nós clamamos, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós também apresentamos diante do Senhor a nossa igreja, igreja brasileira. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por amarmos tanto o conforto, o dinheiro, e deixarmos tão pouco para abençoar estas outras nações. Oh Deus, o Senhor fez milagres
para que nós fôssemos alcançados. Porque no Brasil também houve perseguição à igreja, mas muitos missionários americanos deixaram seu conforto e vieram para o Brasil, correndo risco de adquirir malária, febre amarela, tantos outros perigos, mas eles enfrentaram e pregaram a tua palavra, que chegou até nós. Nós somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, o teu poder que usou estes missionários. E nesta noite nós nos rendemos a ti, nós nos disponibilizamos. Quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós respondemos: eis-nos aqui, envia-nos a nós mesmos. Nós queremos ir, queremos fazer a diferença, tanto aqui em Piracicaba, todo o estado, todo o Brasil e até os confins da terra. Envia-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, as ofertas levantadas. Em nome de Jesus, que elas venham trazer a tua bênção a estes povos que receberão. Multiplica, Jesus, estas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nós vamos encerrar. Aleluia. Obrigado pelo compromisso seu, pelo amor, pela dedicação. Não é? Glória. Pai Celestial, graças nós te damos, Senhor, por estas ofertas, por este culto de missões. Pedimos, Senhor, que a nossa liberdade aqui se traduza em bênção, em cura, em salvação, em milagres nestas nações não alcançadas. Em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos e a tua igreja, Senhor. Faz a nossa memória não falhar, que nós sejamos tocados pelo teu Espírito Santo, despertados sobre a necessidade de, em oração, irmos a estas nações e clamarmos pela salvação destes povos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos trazer aqui os cartões das nações, e cada um poderá pegar um cartão, uma nação adotada, para poder orar diariamente pela salvação, para ser um missionário nestas nações. Ajuda-nos, Senhor, e capacita-nos. Abençoa a tua igreja nesta semana, dando a tua vitória, a tua bênção. Abençoa as nossas crianças, os professores que estão tão dedicados a este ministério. Abençoa, Pai, todas as atividades da igreja. Prepara-nos, Senhor, os nossos corações para cada dia estarmos mais junto a ti. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Dá-nos uma semana vitoriosa aos teus filhos, em o nome santo de Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos para a tua glória. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Amém.